Jesus, ele nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos uma herança. E se nós, como cristãos, muitas vezes somos até cumpridores dos ritos da religião, mas muitas vezes não conhecemos a herança que o sacrifício de Cristo legou a cada um de nós. A herança que o sacrifício de Cristo destinou para todo aquele que crê. Porque, irmãos, como foi bem falado, como nós acabamos de simbolizar aqui, Jesus ele deixou o maior legado que um homem já deixou nessa terra. Nós temos muitos grandes homens e mulheres que ao redor da história deixaram legados em várias áreas, mas nenhum chega aos pés daquilo que Jesus outorgou à sua igreja. Porém, queridos, vale ressaltar que não basta Jesus ter deixado esse legado, não basta Jesus ter deixado essa herança, é necessário que você viva à altura desse legado. Nós não podemos tomar o sacrifício de Jesus como pouca coisa. Em Hebreus está escrito como nós vamos negligenciar tão grande salvação. Muitas vezes nós tomamos um passo em direção a Jesus e no primeiro momento nós nos alegramos, no primeiro momento nós colocamos no nosso coração o desejo de ter uma vida para agradar a Deus, mas quando os anos vão se passando, muitas vezes nós deixamos isso esfriar e nós relegamos a herança de Jesus ao segundo plano. Nós relegamos a herança de Jesus, não é, a algo que não está no patamar que deveria estar. Eu destaquei aqui, e vou falar rapidamente, sobre algumas características dessa herança, sobre algumas características desse legado. A primeira delas é a palavra. A palavra. Em João, no capítulo 1, versículo 1, está escrito o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, o primeiro legado de Jesus é a palavra. Aí você pode me perguntar assim: epa, pastor, mas e o Antigo Testamento? E o Antigo Testamento? Mas o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. O Antigo Testamento fala de Jesus. E quando Jesus se manifesta e nasce ali, né, a sua obra, nasce ali a sua igreja, todo o Novo Testamento aponta para quem? Para Jesus. A palavra fala de Jesus. A palavra é o próprio Cristo encarnado. O apóstolo João, ele disse o quê? E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Porém, amados, por isso, nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos ter a palavra pautando a nossa vida. Nós vivemos num tempo difícil, nós vivemos num tempo de relativismo. Nós vivemos num tempo onde a palavra de Deus ela é achincalhada por aqueles que não a conhecem. E muitas vezes o cristão, por estar imerso nessa sociedade, ele acaba não valorizando a palavra como ela deve ser valorizada. Mas entenda uma coisa, o poder da palavra não está no intelecto. O poder da palavra está em ela ser viva e eficaz. Em ela transformar a vida daquele que crê e que nela deposita a sua fé. Então, quando Jesus morreu e nos deixou essa palavra, Ele não deixou simplesmente para nós estudarmos, simplesmente para nós conhecermos, simplesmente para nós decorarmos. Não, Ele deixou, acima de tudo, para nós vivermos. Não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço se você não tem a Bíblia como seu manual de fé e prática. Se a Bíblia não pauta a sua vida da segunda ao sábado. Porque muitas vezes é muito fácil eu trazer a Bíblia para a igreja. É muito fácil eu andar com a Bíblia e falar da Bíblia. Mas será que eu vivo a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus ela me purifica, ela me transforma, ela me corrige, ela me exorta? Então, o primeiro legado que Jesus deixou para nós foi essa palavra. E se nós permanecermos firmes nessa palavra, nós vamos terminar a carreira. Nós vamos terminar a carreira. O segundo legado que Jesus deixou foi o legado do exemplo.
E é muito importante nós destacarmos isso. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 21 e 22, está escrito o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus nos deixou um exemplo para seguirmos. Porém, entenda uma coisa, não é apenas um manual ético, porque muitas vezes nós rebaixamos a palavra a um manual de conduta, do pode e não pode. Não é apenas isso. Inclusive, muitas igrejas usam até essa metodologia na sua eclesiologia, do que pode e do que não pode. Mas não adianta, irmãos, eu me adequar ao que pode e o que não pode, se meu coração não for mudado. Se o meu coração não for mudado. E quando a Bíblia fala do exemplo de Jesus, a Bíblia fala de quê? De que nós devemos ser moldados por esse exemplo. E um versículo que carrega bem isso é Romanos 8, 29. Quando o apóstolo Paulo diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, ou seja, moldados, à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para que serve o exemplo de Jesus que está escrito na palavra? Para moldar a minha vida à imagem dele. Essa é a essência da adoração. Quando nós falamos em adoração, nós falamos em sermos conformados a Cristo. Sabe por quê? Porque nós queremos nos parecer com aquilo que adoramos, ou com aquele que adoramos, ou com quem adoramos. Preste atenção nas pessoas que têm os seus ídolos no mundo. Elas querem se parecer com seus ídolos. Então, o verdadeiro cristão, quando ele ama Jesus, ele quer se parecer com Jesus. E ele deixa a palavra moldar a vida dele. Ele deixa a palavra confrontar a vida dele. Uma pessoa impenitente é uma pessoa que nunca se converteu. Uma pessoa que não se deixa confrontar pela palavra é uma pessoa que nunca conheceu a Jesus. Porque uma pessoa que conhece a Jesus, a palavra confronta ela e ela muda. E ela muda por quê? Porque nós vamos ver um pouco mais adiante, Deus não só nos desafia a mudar, mas Ele nos dá a condição de mudar em Cristo. A condição de mudar em Cristo. Então nós devemos ser moldados pelo exemplo de Jesus. Nós não podemos ter o exemplo de Jesus apenas como algo figurativo, como algo histórico, como uma história moral, mas nós temos que entender que a vida que Deus espera de cada um de nós é a vida de Cristo. As pessoas precisam olhar para mim, precisam olhar para você e precisam ver Jesus. E precisam ver Jesus. E elas só vão ver Jesus se elas verem aquilo que Jesus viveu na nossa vida: piedade, renúncia, obediência, humildade, santidade, justiça. Eu costumo dizer o seguinte: se nós tirarmos todos os discursos de Jesus dos evangelhos, você ainda consegue pregar o evangelho. Só com os exemplos de Jesus, porque Jesus nunca ensinou nada que ele não tenha feito. Nunca ensinou nada que ele não tenha feito. Se você tirar todos os discursos dele da Bíblia, só com os exemplos você consegue pregar o evangelho. Então nós precisamos viver esse exemplo. Precisa impregnar em nós, a palavra ela precisa ter acesso ao nosso coração e transformar o nosso coração, irmãos. Porque senão nós podemos passar uma vida toda nos enganando. Nos enganando. Terceiro, o legado do amor. Jesus nos mostrou a forma mais sublime de amar. João 15, 12 a 14, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Amar. E o amor que Jesus propõe a cada um de nós não é um amor qualquer, é o amor verdadeiro. É aquele amor que está descrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. É um amor que excede todo entendimento. É um amor que sofre, é um amor que crê, é um amor que espera, é um amor que suporta, mas é um amor que está disposto a dar a sua vida pelo próximo. Enquanto nós vivermos de maneira egoísta, nós não conhecemos o amor de Jesus, porque a vida de Jesus foi para se doar aos outros, e a vida daquele que nele crê é para se doar aos outros.
Enquanto nós vivemos preocupados só conosco, irmão, nós não estamos amando. Porque eu costumo dizer o seguinte: amar dá trabalho. Amar dá prejuízo. Amar cansa. Mas eu te digo uma coisa: quanto mais você ama, mais parecido com Jesus você fica. Quanto mais você ama, mais perdoar você perdoa. Quanto mais você ama, mais aberto a essa palavra você está. Não adianta nós vivermos esse amor superficial. Esse amor que eu consigo externar para quem está próximo, mas que eu não consigo externar para quem está mais distante, que eu consigo externar para quem está no meu grupo social, mas que eu não consigo externar para aqueles que nada têm. Para aqueles que nada têm. Jesus amou, e você é a prova desse amor. Se você está sentado aqui, se nós temos essa igreja aqui hoje, é porque Jesus amou, é porque Ele decidiu amar. Amar é decisão. Eu estou sentindo vontade. Não, amar é decisão, amar é obediência. Senhor, não estou sentindo vontade, mas por amor ao Senhor eu vou fazer. Isso é o amor de Jesus. Isso é o amor de Jesus. O legado de uma vida plena. O ladrão, João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. É incrível isso. Vida abundante. O que é vida abundante? Quando nós pensamos em vida abundante, muitas pessoas pensam que está relacionada ao ter. Vida abundante não está relacionada ao ter. Vida abundante está relacionada ao ser. Ao ser. O que é uma vida abundante? Você quer entender o que é uma vida abundante? É só você ler o capítulo 3 do livro de Filipenses. Paulo escrevendo a igreja de Filipos. Quando ele cita ali a sua linhagem, cita seus títulos, cita tudo aquilo e diz: eu considero como esterco diante daquilo que eu recebi. Por quê? Porque agora a minha vida tem significado. Vida abundante é ter uma vida cheia de significado. Não adianta nós amealharmos muita coisa, nós juntarmos muita coisa, nós termos status, termos diplomas, termos bens. Isso é bom? É, mas não adianta, só isso não dá sentido à vida. Se fosse por isso, o índice de suicídio não era maior nos países mais desenvolvidos. Enquanto lá na África, o menininho lá está comendo bolo de barro com sal para não morrer. A vida precisa ter sentido. Muitas pessoas colocam na família, mas não está na família o sentido da vida. Muitas pessoas colocam nos bens, mas não está nos bens. Muitas pessoas colocam no bem-estar, não está no bem-estar. O sentido da vida está em Jesus. Com muito ou com pouco, o sentido da vida está em Jesus. Quando Jesus fala de uma vida plena, Jesus está falando de uma vida que vale a pena ser vivida. Jesus está falando de uma vida que tem significado, de uma vida que tem propósito, de uma vida que se sabe para onde está indo, irmãos. As 3 perguntas que angustiam a humanidade: de onde eu vim, por que eu vim, para onde eu vou, já foram respondidas para o crente. Eu vim de Deus, eu vim para Deus e eu vou voltar para Ele. Tem sentido, tem significado. Tem porquê. Tem porquê. Nós passamos por luta? Passamos. Passamos por dificuldade? Passamos. Passamos por aflições? Passamos. Mas tem um porquê. Tem um propósito. Quando eu amo a Jesus, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado segundo o seu propósito. Quando eu amo a Jesus, tudo na minha vida coopera para o propósito dele. E no final, eu vou ter o melhor de todos os futuros, porque ainda que você tenha planos para a tua vida, eles não chegam aos pés dos planos que Jesus tem para você. Não chegam, não chegam. O legado da redenção eterna. João 14, de 1 a 3, diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Jesus dizendo: creem em mim, creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam
onde eu estiver. Pés na terra, olhos na eternidade. Pés na terra, olhos na eternidade. Nós não podemos viver sem a perspectiva da eternidade, porque a perspectiva da eternidade é que vai estabelecer os propósitos que você tem no aqui e agora. Uma pessoa que está com o coração nessa terra, ela junta nesta terra. Uma pessoa que está com o coração na eternidade, ela junta no reino dos céus. Ela sabe que aquilo que ela está plantando, ainda que ela não colhe nesta terra, ela colherá na eternidade. Ela sabe, ela ouviu a mensagem de Jesus, e quando ela entendeu o que Jesus espera dela, ela deixou essa terra para trás e passou a viver na perspectiva da eternidade. Quando você vive na perspectiva da eternidade, irmãos, a vida é mais leve, por incrível que pareça. Porque você sabe que a vida está nas mãos de Deus e a vida é um sopro. Eu estou aqui em São Luís por isso. Porque de tempos em tempos, o Senhor nos lembra que a vida é breve. De tempos em tempos, o Senhor nos lembra que isso aqui é um sopro. Que isso aqui é um sopro. Não coloque o seu coração nestas coisas. Se Deus prosperar você, glória a Deus, porque a prosperidade é bênção de Deus, mas invista no reino. Se Deus der saúde a você, glória a Deus. Se Deus der uma família abençoada a você, que bênção, porque é a vontade de Deus. Mas acima de todas essas coisas, e se você não tiver nada disso, ainda assim, olhe para Jesus. Se você for olhar a vida destes homens, destes apóstolos, humanamente falando, eles fracassaram, mas na eternidade eles entraram como gigantes. Eles entraram como gigantes, sabe por quê? Porque eles colocaram um coração, aonde o coração de Jesus estava. Jesus foi muito tentado nesta terra, muito tentado, mas Jesus nunca tirou os olhos da eternidade, nunca, e tudo que ele fez foi pela eternidade. Então Jesus deixou isso para nós. Muitas vezes o pastor perguntou aqui, quem está esperando a volta de Jesus? A gente levanta, eu estou, mas será que a gente está vivendo uma vida que demonstra isso? Porque tem crente que vive como se nunca fosse morrer, porque o juízo para você começa no dia que você fechar os olhos. Vive como se nunca fosse morrer. Segundo, vive como se nunca Jesus fosse voltar. Como Jesus vai te encontrar? Se ele voltar hoje à noite, como? Como? Você acha que vai ter aviso que Jesus vai voltar? Não, tem sinais, mas não vai ter aviso. O pastor citou aqui a parábola das virgens. Nós temos que estar preparados a tempo e fora de tempo. Todo tempo. Por isso a eternidade precisa estar em nossos corações. Por isso, porque irmãos, um dia nós vamos partir dessa aqui. E nós precisamos estar preparados. Já na reta final, o legado da missão. Mateus capítulo 28, 18 a 20, Jesus diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eis que estarei com vocês até o final dos séculos. Jesus nos deixou uma missão. Amém? Diga missão. Não foi sugestão, foi missão. Fazer discípulos não é uma sugestão que Jesus deixou para a igreja, foi uma ordem. E você não precisa simplesmente sair de um lugar para ir para outro. Você pode cumprir o ide, mas também pode cumprir o indo. E sabe o que é cumprir o indo? É do momento em que você se levanta até o momento que você se deita, você colocar no teu coração a disposição de não perder uma oportunidade de falar de Jesus. Uma oportunidade. Só que aqui eu quero te dar uma deixa. Quero fazer alusão a algo importante a respeito disso. Você sabe qual é a pregação mais poderosa que você tem? Ela não sai da tua boca. A
pregação mais poderosa que você tem é a tua vida. É a tua vida. Não adianta você falar de Jesus e a tua família olhar para você e não ver Jesus. Não adianta você falar de Jesus e no teu trabalho, escola, faculdade, aonde você vai, as pessoas não conseguirem ver a Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, ainda que você tenha dificuldade de falar, ainda que você tenha receio de se expor, mas quando você carrega o exemplo de Cristo, quando Cristo brilha na sua vida, as pessoas vão querer saber que diferença há em você. O que é isso? Por que quando você passa por lutas, você não se entrega? Por que quando você passa por dificuldades, você mantém um sorriso no rosto? Por que você mantém essa atitude positiva? Elas vão querer saber. Por quê? Porque você vai ser diferente. Você vai estar no meio de uma sociedade consumida pelo fatalismo, consumida pelo vitimismo, enquanto você, mesmo passando por lutas, você é uma pessoa de fé. As pessoas conseguem olhar para você e ver que há algo diferente na tua vida. Você não precisa vir a esse púlpito para pregar. Muitas vezes nós vamos ver isso no céu. Grandes homens e grandes mulheres de Deus nunca chegaram num púlpito como esse para pregar. Mas a vida deles fez uma diferença tremenda, irmãos. Tremenda, tremenda. Faça a sua vida valer a pena. Que você, nos teus últimos dias de vida, possa olhar para trás e dizer que valeu a pena, e não se envergonhar, e não se entristecer do tipo de vida que você levou, mas que você possa fazer essa vida valer a pena, que você possa fazer o sacrifício de Jesus valer a pena na tua vida, porque Ele é eficaz independente de você querer ou não, mas Ele precisa ser eficaz na tua vida. E por fim, talvez o maior legado de todos, o legado do auxílio e da presença contínua. Todas as pessoas que deixaram um legado, elas não estão mais aqui, nem para desfrutar o legado, nem para vivê-lo com você ou te incentivar a vivê-lo. Mas Jesus, Ele nos deixou um legado e permaneceu conosco. No final do versículo que nós lemos, o último trecho diz assim: e eis que eu estarei com vocês até o final dos tempos. Aí você pode me perguntar assim: pastor, mas Jesus está aqui? Está. Cadê? Eu não estou vendo, eu não vi. Ele está representado nesse lugar. Ele está representado em todos os lugares. Sabe por quem? João 14, 16 a 18, Jesus dizendo: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Jesus deixou uma vida impossível de ser vivida, irmãos. Amar inimigo, orar por quem persegue. Às vezes a pessoa diz assim: a lei do Antigo Testamento era dura, a lei do Novo Testamento é uma maravilha. A lei do Antigo Testamento dizia o seguinte: se eu tiver relação com outra mulher, eu adulterei. A lei de Jesus diz: olhou, desejou, adulterou. A lei do Antigo Testamento diz: dente por dente, olho por olho, dente por dente. O camarada veio e me deu um soco, eu fui lá e dei um soco nele, está dentro da lei. A lei de Jesus diz: vira o outro rosto. Qual é a lei mais fácil? A lei de Jesus é impossível de ser vivida, impossível, se não for pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, humanamente falando, uma pessoa jamais vai perdoar o assassino de um filho. Humanamente falando, jamais. Jamais. Só Deus faz isso. Nós precisamos do Espírito Santo. Talvez a maior falha da igreja contemporânea seja essa. Seja estar fazendo pouco caso desse legado.
Quando você olha para a igreja primitiva, que está destacada principalmente no livro de Atos, você vê uma igreja totalmente dependente do Espírito Santo. O Espírito mandou para cá, o Espírito mandou para lá, o Espírito disse isso, o Espírito disse aquilo. Era uma igreja que vivia debaixo do poder do Espírito Santo, e com poucos recursos eles conseguiram fazer o que nós, com tantos recursos que temos, não conseguimos, porque eles viviam debaixo do poder do Espírito Santo. É muito complicado, irmãos, quando a mesa está posta, a mesa de Cristo está posta, e a gente está sentado no chão, comendo migalhas, simplesmente porque faz pouco caso da maior herança que o Senhor nos deixou, o seu Espírito. Ele fez tudo isso, ele deixou tudo isso, ele deixou todo esse legado que ainda vai além. Eu destaquei os pontos principais, e depois ele disse: eu vou te dar um ajudador, que vai fazer você ter condição de viver esse legado e de desfrutar dessas bênçãos. Uma vida fora do poder do Espírito Santo é uma vida incompleta, é uma vida cristã incompleta. Jesus, ele quer estar todos os dias com você, através do Espírito, em todas as lutas, em todas as dificuldades, no momento de alegria, porque muita gente fala só em dificuldade, mas no momento de alegria, ele quer estar com você, ele quer estar te orientando, te aconselhando, te disciplinando se for necessário. Para quê? Para que você possa um dia chegar no final dessa caminhada e ser recebido pelo Pai de braços abertos. Viva a altura desse legado. Viva a altura desse legado, porque isso é o Evangelho. Não precisa acrescentar, como bem me disse o pastor essa semana, não precisa acrescentar mais nada, e não tem que tirar nada. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus, é a palavra de Jesus e a vontade de Jesus para cada um de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Feche seus olhos, Deus querido e amado, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos deixou um legado, é porque o Senhor nos deixou uma herança, é porque o Senhor não nos deixou órfãos, é porque o Senhor não nos deixou à mercê das circunstâncias, à mercê das artimanhas do maligno, mas o Senhor nos guardou debaixo do teu poder, debaixo da tua graça, para que nós tenhamos esperança, Senhor. Que nós possamos viver uma vida digna, que nós possamos viver uma vida à altura desse chamado, à altura do teu sacrifício, à altura do teu legado, que nós possamos completar essa carreira, olhando para trás e dizendo: valeu a pena obedecer ao Senhor, valeu a pena ser ridicularizado pelo nome do Senhor, valeu a pena ser perseguido pelo nome do Senhor. Valeu a pena perseverar na provação, perseverar na tribulação, resistir à tentação, valeu a pena. Porque um dia as lágrimas do teu rosto vão ser enxugadas. Oh, aleluia. Um dia as tuas dores vão passar, um dia a morte não terá mais poder sobre você, um dia o pecado não terá mais poder sobre você. Porque um dia você estará na presença dEle, aleluias, aleluias. Faça essa vida valer a pena, faça essa vida valer a pena, aleluia. Jesus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. E levanta um povo, Senhor, que te ama com todo o coração, que vive para ti, Jesus, somente para ti, Jesus.